Bom, a nossa gravação já começou, está funcionando. E hoje vou fazer a abertura aqui da nossa ATPC, do nosso nono ATPC, tá? Que é no componente de robótica, tá? Para quem não me conhece ainda, eu sou a Janice, né? Estamos aqui na sala os formadores do CIEP, tá? Que é o Renan, que é o que está conduzindo aí à frente, né? Tomou a frente da aula de robótica, a professora Laura também e a professora Cibele, tá? Hoje o tema orientador da nossa TPC será orientações pedagógicas e a qualificação das aulas de robótica. Então, o Renan vai trazer as novidades do terceiro bimestre, né, para as professoras de robótica, como conduzir as aulas de robótica, como se aprofundar, aproveitar melhor também os componentes, né, e algumas ferramentas que foram apresentadas nessa formação, que o Renan vai falar para vocês um pouco mais, estou dando um pouco de spoiler aqui, tá? Então, tem muita novidade dessa formação que eles tiveram em São Paulo, agora em setembro? Não, em julho, né? Quando vocês foram? Julho. Em junho. Tá? Então eles foram para São Paulo para a formação, voltaram, né? E agora eles estão replicando aí algumas ferramentas e algumas novidades aí, tá? É, Vamos anunciar também que estamos aqui como professores multiplicadores, né? Conseguimos aí acessar, então tá eu, o Renan e a Cibele como multiplicadores, né? Aí tem aqui na escola aqui do lado também tem o Danilo e o Marcelo também, que estão como os multiplicadores. Então eu acho que é isso, gente. A gente está se aprimorando, né? Eu acho que não foge nada do que a gente já vinha fazendo, né? Mas agora formalmente, né? Em papel e tudo mais, a gente está como os multiplicadores aí, formadores, tá? Então é aquela coisa, continua para a gente continuar a mesma rotina, o que vocês precisarem, a gente está aqui para auxiliar, né? E a gente vai conduzindo aqui as atividades. Então eu vou passar agora a palavra para o Renan, que é o nosso formador aqui da parte de robótica, e ele irá conduzir a TPC de hoje. Pode falar, Renan. Oi, pessoal. Tá dando para ouvir? Sejam todos bem-vindos a mais um ATPC. Como a Janice disse, a gente está muito feliz, né, com essa novidade que veio, né? Agora somos professores multiplicadores. Mas é isso. Qualquer coisa que vocês precisarem agora, muito mais, né? Entre em contato com a gente, que a gente vai estar. A gente já está, né? Desde sempre muito disposto a ajudar todos vocês. Então, eu vou começar a, a passar para vocês esse novo cronograma, né? Ele ainda não está pronto devido a algumas formações que a gente vem passando, né? E aí, essas formações tomaram um tempinho nosso, né, para a gente se aperfeiçoar, melhorar, né, na parte pedagógica, para a gente conseguir passar para vocês também, para vocês ficarem nota 10, tá? E aí, eu vou começar a compartilhar com vocês a minha tela. Então, vamos lá, pessoal, ó. É, Esperar um pouquinho. Não? Para de compartilhar. Compartilhar de novo. Deu certo? Então, pessoal, eu preparei uma apresentação para vocês, simples, é, e a gente vai ver um pouquinho dessas novidades iniciais. Então, a gente está no nosso nono TPC, né? E aí, eu começo conversando com vocês, trazendo, né, de novidades, a gente vai ver a questão dos projetos. Quais são os projetos
desse terceiro bimestre que está sendo proposto para nós. E aí eu fiz um compilado, né, dos principais projetos que vão aparecer, que vocês vão se deparar durante esse percorrer do cronograma, tá? Então, ó, começando sextos e sétimos anos. Eu já coloquei aqui, ó, mente ilustrativa, tá? Sextos e sétimos anos. Eu coloquei aqui inicialmente uma imagem ilustrativa, onde fala da questão das aulas 3 e 4 dos sextos e sétimos anos. E a aposta é a construção de uma... Cada espécie de animal ao seu habitat natural e, na sequência, coletar os dados para uma tabela e transformá-los em um gráfico. Então, eles vão fazer isso utilizando Excel e também microbit. Na sequência, nós temos... Não? Peraí, gente. Inicial? Só um minutinho, gente. Só um minutinho, gente. Estamos com alguns probleminhas técnicos. Fazer a mudança. Vou voltar a compartilhar minha janela. Tá aparecendo? Vamos lá, gente, ó. Dando sequência, né, eu estava falando dos projetos dos sextos, sétimos anos, aulas 3 e 4, a criação de uma tabela onde será associado a espécie de um animal ao seu habitat natural e, na sequência, coletar os dados para uma tabela e transformá-los em um gráfico. Isso a gente vai utilizar o Excel para a criação dessa tabela e também o nosso microbit. Em sequência, nós temos as aulas 5 e 6, que vai trabalhar muito a questão de raciocínio lógico, criação de condições, regras. E aí, ele vai propor essa criação de um jogo de tabuleiro para os alunos. Dando sequência, nós temos as aulas 7 e 8, que tem como proposta a construção de um protótipo que identifica o nível de luminosidade ou escuridão. Então, dependendo do nível de luminosidade que a plaquinha microbit identificar, ele vai aparecer um ícone na plaquinha, ou uma carinha feliz ou uma carinha triste, tá? Em seguida, nas aulas 9 e 10, é uma aula que me chamou bastante atenção por conta de que os alunos vão ter que construir um protótipo que represente um animal de estimação. Então, ele precisa ter essas conexões aqui. E lembra bastante o cachorro robô, que hoje já é muito visto, principalmente por famosos. O Alok tem um, né? E me veio essa lembrança, porque é bastante parecido. Só que utiliza-se materiais não estruturados e a plaquinha microbit para conseguir chegar nesse resultado. Depois,
Para fechar, nós temos a criação de uma espécie de walkie-talkie, né? Que é esse teleporte pato que eles falam, que é como se fosse um walkie-talkie, que vai ter a comunicação entre duas plaquinhas microbit. Nesse exemplo que eu trouxe, a gente consegue ver uma, mas vai ter outra plaquinha para fazer essa conexão. Isso vai acontecer nas últimas aulas, na 13 e na 14. Dando sequência, opa, sei demais. Dando sequência, eu coloquei aula 1 e 2, né, que essas aulas que já se passaram, mas eu achei bastante importante, porque é essa questão de testar, né, o nosso sensor de presença. Então, a gente vai fazer a conexão do sensor utilizando um cabo, o nosso microbit e a nossa shield. Fazendo essa conexão, a programação que o material pede, nós conseguimos fazer com que seja reconhecido a presença de alguma coisa, seja de uma pessoa, de um animal, tá? Em seguida, nós vamos para as aulas 3 e 4, que mostra essa construção de uma cancela, utilizando o servomotor. Então, essa aula ele vai trabalhar bastante essa questão do servomotor. E como resultado final, ele traz esse protótipo da construção da cancela, tá? Depois, nas aulas 5 e 6, nós temos essa questão da construção. A gente vai testar o sensor de umidade do solo. Das aulas 7 ao 14, nós temos a construção de um projeto de irrigador. A gente já teve algumas coisas parecidas já, alguns projetos, mas ele traz isso novamente para a gente. E aí, logo depois, nós já vamos para as aulas do 9º ano. Das aulas 3 a 6, nós temos a construção de um protótipo de um alarme, que aí ele vai tratar com a gente essa questão da segurança. Então, como projeto que culmina, né, nessa questão de segurança, ele traz a criação de um alarme. E a gente vai trabalhar também com o nosso sensor, com a nossa plaquinha microbit, a nossa shield. E aí, para finalizar, ele também, falando um pouquinho sobre essa questão de segurança, é a criação de um protótipo de um cofre utilizando materiais também não estruturados, papelão, alguns tipos de caixinha, tá? Que aí os alunos vão fazer essa conexão, vão automatizar esse cofre e vão conseguir ter essa experiência que o material propõe, que essa questão da segurança que eles tanto falam. Depois, já na parte do ensino médio, nós temos a criação, a gente fala, né, que é o baterista, que é um autômato. Então, desde a primeira aula até a última, eles vão reforçar no percorrer desse material toda essa questão da criação dos autômatos, como que funciona, quais são as peças que, na maioria das vezes, na criação dos autômatos, as pessoas usam, a questão do formato, a questão das medidas, que são muito importantes. Também ele vai apresentar os materiais que nós vamos utilizar para essa proposta, tá? Além disso, muitos me perguntam a questão de moldes. Tem alguns materiais que eu apresentei hoje, que ele traz, na explicação dele, a questão dos moldes, que eu creio que é só imprimir e recortar e passar para um papelão que vai dar certo. Um deles é o do cachorro robô que a gente acabou de ver. O material digital ele traz esses moldes que aí vocês podem estar utilizando na sala de vocês. Já o baterista, ele é um pouquinho mais complicado, porque ele te dá muitas vezes as medidas, o formato que vai ficar,
mas ele não dá os moldes especificamente. O nosso aqui, a gente simplesmente olhava as medidas, né? E a gente construía com base naquilo que estava escrito no material, tá? Então, qual que vai ser a função dele? O microbit, ele vai fazer com que um motor, que a gente chama motor de eixo duplo, motor de passo, ele gire, fazendo com que esse eixo aqui também gire. Consequentemente, essa peça que está ligada a esse eixo também vai rotacionar. E aí, esse movimento de giro vai fazer com que esse palito seja acionado para cima e para baixo, fazendo com que o braço do nosso baterista vá para cima e para baixo. E aí vocês podem perceber que ele tem uma varetinha aqui na ponta. É onde a gente fala que é a baqueta, né? Onde debaixo desse braço dele, a gente vai colocar uma metade de uma latinha de refrigerante cortada, e aí, conforme esse eixo, né, aqui em cima suba, o braço também vai subir, e na hora que esse eixo descer, o braço também vai descer. E aí, depois disso, ele vai criar essa questão do movimento, tá? Terminando essa pequena apresentação que eu fiz mesmo um compilado, né, dos projetos que vão aparecer para vocês nas aulas. Eu, devido a essas formações, ainda estou no processo de gravar os vídeos para vocês terem acesso, entender aquela aula certinho, tá? Mas vai sair. E aí a gente já vai para a parte da qualificação da aula de robótica, que foi uma coisa que eles trouxeram na nossa formação depois das férias, né? Que foi essa qualificação, os melhores, o melhor jeito, né, que eles falam para a gente cativar o nosso aluno, para que a gente não cometa algum erro nessa aula com esse aluno. E aí eles trouxeram de forma super descontraída a questão de alguns tipos de aulas que eles, nas visitas às escolas, eles encontraram. A primeira aula, ele chama de aula DJ. Por quê? Porque o professor lê somente os slides exatamente como eles estão. O professor não contextualiza, não explica além do que está no material. E a aula segue um roteiro engessado, sem conexão e com a realidade, sem conexão com a realidade dos alunos. E um risco que o professor corre aplicando essa aula desse jeito. O conteúdo perde o sentido para os alunos e os alunos não se envolvem, eles não vão querer, muitas das vezes, fazer aquele projeto que está proposto na aula, porque justamente não é interessante. Depois nós temos a segunda aula que eles encontraram, que é a aula Bob Construtor. O professor vai direto para a montagem do projeto ou a programação, não trabalha o conteúdo teórico que dá base para essa construção, e aí a prática existe, mas sem reflexão ou compreensão dos conceitos que o material está trazendo e está sendo ensinado para os alunos. E aí os alunos simplesmente só reproduzem, mas não entendem o que está acontecendo. Os alunos percebem lacunas. Simplesmente um mão na massa por si só. Não tem uma contextualização por trás disso. Em seguida, nós temos a aula casquinha mista. Por quê? Porque o professor lê os slides e entrega a programação pronta para os alunos copiarem. Não explora o conteúdo e nem convida a criação ou a autoria. A aula é mecânica, sem aprofundamento ou engajamento dos alunos. E aí o aluno vira simplesmente um executor. Ele vai fazer o que foi pedido para ele, sem pensar ou experimentar
diferentes formas, às vezes, de construir ou de entender aquele projeto. Em seguida, nós temos a aula autoatendimento, porque o professor fornece os slides para os alunos e os instrui a ler e realizar as atividades sem qualquer interferência do mesmo. Isso faz com que o aluno não compreenda a aula de forma integral. Por quê? Porque não existe só aquilo que você está passando dentro de sala de aula. Existem coisas além que vocês podem estar abordando para complementar aquela aula que o material traz. Então, essa daqui foi de uma forma super descontraída, passada para a gente, e eu quis trazer um pouquinho para vocês disso, para justamente a gente refletir sobre as nossas aulas e tentar não cometer alguns erros, né, que aqui nos é mostrado. E aí, ele fala a questão do fluxo da aula de robótica. Então, ele começa com a apresentação dos objetivos e dos conteúdos. Por que eu tenho que apresentar esses objetivos e esses conteúdos? Por quê? Eu trabalho a autonomia, corresponsabilização, a motivação do aluno e as metas, porque eu apresentando previamente para ele, eu vou mostrar o que ele vai trabalhar e o que ele pode esperar no final daquela sequência de aulas. Depois também o para começar, que é muito importante, que trabalha a questão do engajamento, levantamento de conhecimentos prévios, a estruturação do pensamento e também o professor consegue fazer ganchos para serem utilizados durante a aula. Então, são aqueles questionamentos iniciais que o material propõe para nós estarmos fazendo com os alunos. Depois vem a questão da dinâmica da aula, que aí tem a contextualização dela, que inclui a parte teórica, as aplicações da robótica, conexões com a realidade local e local prática, aliás, conexões com a realidade local, e aí a gente vem para a prática, que trabalha a programação, a prototipagem, as rodas de conversa e também as pesquisas. Se eu não tenho uma boa dinâmica da aula, ela se torna cansativa para o aluno, e o aluno passa a ter o quê? Desinteresse. E não é o que a gente quer ao contrário disso, a gente quer engajar e trazer essa euforia para o aluno, para ele conseguir trabalhar esse projeto que é apresentado para ele. E no final, a questão do encerramento da aula, o fechamento da aula, os alinhamentos, a questão da metacognição e os próximos passos. São muito importantes porque é aquele ponto final, é onde vocês resgatam tudo aquilo que foi trabalhado, né, durante esse percorrer das trilhas, das aulas, e aí o aluno consegue ter esse fechamento no geral. E aqui, ó, fala um pouquinho da importância de compartilhar esses objetivos com esses alunos. E aí ele traz de forma mais explicada, que realmente, ó, direciona o foco, porque os alunos compreendem o que é aprender e sua relevância, trabalha a questão da motivação, porque aumenta o engajamento, ao entender o propósito que é daquela aula para ele, também organiza-se mentalmente, né, a estrutura mental do aluno, ele vai organizar todas as coisas no pensamento dele para ele trabalhar essa aula. E também a questão da autoavaliação, porque permite verificar o alcance dos objetivos ao final. Então, esse final, ele consegue resgatar tudo aquilo que foi aprendido por ele, tá? E aí eles trazem uma frase muito importante de Papert, que é: a melhor aprendizagem ocorre quando o aprendiz assume o comando. Então, são fases da aula que são muito importantes, que não se pode pular e realmente tem que se trabalhar para engajar o aluno e dar significado
daquela aula para ele, porque senão acontece o desinteresse, aí o aluno já não quer mais fazer, quer conversar, quer atrapalhar os outros. E a gente não quer isso, a gente quer o oposto, né? Que é esse engajamento da aula. Aí aqui fala, né, aonde está essa questão dos conteúdos e dos objetivos, né, que são a primeira parte desse material que é apresentado para eles, tá? Aí ele fala também a questão do para começar, que são esses questionamentos, né? Por que iniciar com questionamentos na aula? Por quê? Porque estimula a curiosidade e a escuta ativa, ajuda o aluno a se conectar com o tema, promove a autorreflexão e o engajamento da aula. Então, aquilo ali vai ser uma introdução. Você vai questionar e ele vai pensar naquele assunto e vai tentar questionar, fazer um outro questionamento para você. E aí se forma aquela questão das rodas de conversa, que são muito importantes para eles, né? Porque essa introdução, esse passo inicial. Também, por que registrar o que é dito? Porque valoriza as falas dos alunos, cria memória de aula e serve como base para retomadas futuras. E o que esperamos que os alunos desenvolvam? A capacidade de organizar ideias, clareza em alinhamento com os objetivos e a participação ativa desde o início da aula, que é justamente aquilo que eu venho falando desde o começo. A gente está passando a aula, o conteúdo para o aluno, e a gente quer justamente esse engajamento, essa vontade de fazer. E aí, o material entende, né, vem essa proposta de que cada um desses passos tem uma função, né? E essas funções não podem ser trabalhadas de qualquer jeito, não podem ser puladas. Por quê? Tudo tem um propósito para atingir o aluno em si. E aí, ele fala da questão das adaptações das aulas, que são coisas que eles deixaram bem claro para nós que são muito perigosas, essas adaptações, porque tem muitos professores que eles observaram e que fogem totalmente ao conteúdo que o material está propondo. Então, eles trouxeram formas de tornar as aulas mais interessantes. Como que eu posso fazer isso? Gamificando a minha aula, usando de mecânicas de jogo. Eu posso usar também a questão de analogias do dia a dia, a aplicação de comparações cotidianas, a questão de contação de história, introdução de histórias de personagem, como ele diz aqui, também desafios abertos, que trabalha essa questão de desafios, deles chegarem a alguma coisa, cumprir um objetivo, e entre outras. E aí, ele dá algumas ferramentas e recursos digitais que vocês, professores, podem estar usando alguns aplicativos, como o Padlet, o Mentimeter, alguns simuladores, como o Tinkercad, também o Canva, o GNL, o Google Planilhas, o Kahoot e assim por diante. Ele faz justamente essa abordagem de ferramentas que podem ser usadas para engajar e dar significado a essas aulas para os alunos. E aí, a gente chega ao final. Vou parar de compartilhar. E aí, eu quero mostrar para vocês, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui, ó, esse daqui foi o protótipo que a gente montou em São Paulo, e esse daqui é o baterista. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só tirar o meu fundo. E esse daqui foi o protótipo do baterista, que é do ensino médio. Eu tenho a parte da Shield, do microbit, conectado ao nosso motor. Nós temos os eixos, e aí
tudo isso se movimentando, ele consegue fazer com que o nosso autômato se mexa. Tudo isso a gente fez com algumas medidas, né? Que o material passa para nós. Não é um bicho de 7 cabeças, pode ficar tranquilos. E eu sempre falo, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com a gente. Às vezes a gente pode demorar um pouquinho para responder, mas a gente sempre é, responde o mais rápido possível que a gente conseguir. E aí, eu vou perguntar para vocês agora, eu deixo esse espaço livre para ver se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem saber de alguma coisa. Fiquem à vontade. Pode falar, Marcelo. Tá, a gente está acompanhando. Ô, Renan, Oi. é a Ana Karina. Oi, Ana. Deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Nós vamos ter alguma formação presencial para nos orientar a fazer isso? Porque, assim, Uhum, fazer esses protótipos, né, usando muito papelão nos sextos anos, é uhum, praticamente inviável. Então, eu uhum, precisaria, pelo menos, de uma metodologia onde que eu não encontro essa metodologia. Toda vez que tem papelão é um caos. uhum. Eu até falei que eu estava revoltada com esse monte de papelão que tem que ficar usando, que eu tô quase a rainha da sucata já. Eu ando pela cidade procurando papelão. E, e ficar andando pela escola, muitas vezes não tem material, eu tenho que comprar com o meu dinheiro, né? Cola quente, estoura a arminha da cola, tem que comprar, palito, etc. Tudo que precisa, muitas vezes eu tenho que acabar comprando. Então eu preciso, a gente precisaria entender, né? Ou vocês darem alguma sugestão para gente de formas como a gente pode trabalhar com essas crianças, porque algo que levaria de 2 a 4 aulas leva o bimestre inteiro para ser feito. Porque eles não conseguem, eles não se comportam. Então, assim, é uma angústia que eu tenho, que eu não consigo desenvolver, porque eu me desgasto demais, sabe? E não é produtivo, que eles não aprendem. Então, eu queria estratégia. Com os nonos anos, não é muito diferente. Eu tenho um desgaste, sim, mas ele é um desgaste um pouco menor. Com o médio, eu vi que o projeto é muito difícil, né? Eu não saberia nem montar esses cames, eu vi que tem as medidas dos cames. Eu não sei nem para onde vai. Estou sendo sincera, porque são matérias que acabam. É uma matéria que acaba sendo passada para nós sem a gente ter conhecimento nenhum sobre, né? Uhum, Então eu queria saber se vai haver algo do tipo assim, porque online é uma coisa, eu preciso ver, sabe? uhum, Fica muito abstrato. Eu queria uhum. pegar, entender como fazer. Sim. Ó, a gente. Que dia que era nossa formação? Dia 1º de agosto, a gente estava com uma orientação técnica marcada, mas devido a alguns problemas, né, que aconteceram em questão dessa organização das escolas, questão das provas, a gente teve que é, tirar essa formação presencial de vocês, mas a gente está se organizando, a gente está estudando formas de atingir vocês presencialmente. Por quê? Porque a gente compartilha desse mesmo sentimento. Eu e a professora Cibele, a gente foi para São Paulo, e aí a gente, em mais ou menos, olha, foi umas 3 horas mais ou menos que a gente conseguiu fazer
parte da manhã e parte da tarde a gente conseguiu montar esse projetinho do ensino médio. É um projeto que exige bastante? É um projeto que vai papelão, assim como os outros? É. E a gente entende e compartilha desse sentimento que é muito difícil, mas não impossível. E aí, a gente está vendo melhores formas de ir até vocês para ajudar nessa questão da construção. Então, essa formação junta com todos os professores de robótica ficou inviável. O que a gente está pensando é o que a gente pensou para a programação, que é a formação em polos. A gente nomeia 3 cidades e aí, vamos supor, Andradina vai umas 2 cidades que têm escolas de vocês, né? Vão para Andradina. Aí o pessoal de Mirandópolis, algumas escolas ali da região de Mirandópolis, vão para uma determinada escola e a gente consegue atender presencialmente vocês. Só que são em polos, a gente escolhe 3 lugares diferentes e aí, para não ficar ruim para vocês, a gente faz essa formação presencial, só que mais é como se quase uma individualizada. É com menos pessoas, é mais tranquilo, a gente acha que tem um aproveitamento melhor. Então a gente está trabalhando nisso. A gente já vem conversando já há um tempo, porque a gente se questiona, né? Que é muito difícil. E a gente entende que sem a formação presencial fica muito difícil, porque você não consegue olhar o projeto que foi montado pessoalmente ali, né? Aonde que eu tenho que encaixar determinada coisa, né? No projeto. E aí a gente está tentando fazer isso o mais rápido possível. A gente está em conversa com a diretoria de ensino, tudo certinho, tá? Mas não vai demorar muito, gente, eu prometo. Eu vou tentar de todas as formas. Tem uma coisa também que dá para agregar, como a Ana Karina perguntou, sobre a questão dos papelões com os alunos. Acho que é mais com os alunos, acho que é mais reunir, difícil, né? reunir os alunos E conduzir os alunos os menores, os menores, que é que é o do sexto ano, né? sexto ano, né? É interessante, olha, que olha, que acontece até acontece na até na tecnologia, porque a gente tem a também gente tem também fala dos professores falando, tipo, eu queria que o projeto andasse mais rápido, caminhasse, né, de acordo com o cronograma, e aí surge essa preocupação. E a gente, dentro da tecnologia de programação e também da robótica, né? A gente fala que não tem problema algum, né? O aluno meio que atrasar, porque esse atraso é onde o aluno, a gente entende que o aluno está de fato assimilando, onde a gente está ganhando tempo, não perdendo, né? Com as explicações, né? Dando ênfase naquele problema, né? Que entra muito na questão do nosso pensamento computacional, tá? E aí eu tenho como estratégia, que a gente utiliza também nas nossas falas aqui, que alunos mais novos a gente coloca meio que tratados, a gente faz tratados com esses alunos. Então, não carregue todo o problema consigo, tá? De ir atrás de papelão, de ir atrás dos materiais. Coloca como uma proposta de trabalho em equipe dos alunos. Você pode montar equipes, colocar um líder, e aí esse líder vai gerenciando as turmas para trazer esses materiais, que eu acho que você colocando essa responsabilidade para eles também, obviamente, que acompanhando, né, colocando um líder ali para ser o ponto-chave, eu acho que parte dessa responsabilidade vai partir deles também, e eles vão conseguir essa corresponsabilidade em relação a esses materiais, que eu acho que pode funcionar, né? Não sei se você já tentou fazer isso, que eu acho que vai ser um ganho aí para a questão dos materiais, da organização também, tá? Mas a ideia mesmo é essa, de ir acompanhando as aulas, né? Tentando fazer, você está falando, tipo, tentando entender também como que está funcionando o mecanismo da robótica, que o Renan vai ter mais propriedade para falar sobre isso, e vocês vão meio que conduzindo, né, para que eles possam, de fato, entender todo esse processo. Ana, então, existe essa possibilidade. A gente teve aqui no Urubu
uma professora que fez justamente isso que a Janice falou. Jogou a responsabilidade para os alunos. Ó, a gente tem tal projeto para fazer e a gente precisa dos materiais. E aí foi aquele Deus nos acuda, cada um trazendo um pouquinho. Demorou para chegar esses materiais? Demorou. Não vou falar que foi no mesmo dia que pediu, na outra semana eles entregaram. Não, demorou? Demorou. Mas assim, eu imagino a loucura que é, né? Essa questão de formação de grupos, de você responsabilizar, esperar que eles tragam esse material. Eu assim, inicialmente eu aconselho você fazer esses, tipo, como se fosse combinados com eles, conversar, falar que, assim, ter uma conversa muito séria, né, para falar que os projetos precisam ser realizados. E eles não vão se realizar sozinhos. Você vai precisar da ajuda deles de alguma forma. Então, que tal pessoa vai trazer o papelão, tal pessoa vai trazer a tesoura, essa pessoa é responsável por esse material. E aí é legal você fazer como se fosse combinados mesmo. Faz uma listinha, pega o nosso checklist que a gente tem e vai colocando o nome dos alunos. Ó, tal aluno é responsável por esse material, tal aluno esse material. E aí o aluno, você cola na sala ou coisa assim, e eles têm que começar de qualquer forma a entender que eles precisam ajudar também. Que não é só aquela bagunça, que não é só conversa, não. Existe um momento, a hora que é séria, que é para entender aquele conteúdo que é proposto e realizar a atividade. Porque senão, não dá certo. A gente foi muito bom assim você passar isso para gente, porque a gente vai estudar novas formas, né? Porque até então eu falo por mim, Renan da robótica, eu pensava que estava ocorrendo as coisas tudo bem, né? E eu vejo que não, que os professores têm dificuldades, que os professores precisam de ajuda, e isso não é vergonha. Pelo contrário, a gente está aqui para ajudar. Então, a gente aqui do CIEP promete pensar em outras formas para garantir essa execução dos projetos, a melhor forma, né, de conduzir essa aula, né? Como que vai trabalhar com eles para que eles te ajudem também, tá? E não a responsabilidade ficar só em cima de você, mas pelo contrário, que seja dividido, tá? Então eu faço esse combinado com você. Posso falar, Renan? Pode falar, Também tem a questão, né, que você postou para a gente, que foi bem interessante, que eu acho que vem casando bastante, né? A questão que eles trouxeram como ferramentas, né, auxiliares ali, a gamificação, a contação de histórias, né? Eu acho que isso é bem importante, até mesmo para o sexto ano, que é lúdico, né, que eles estão indo nessa área da imaginação, a gente precisa ganhar esses alunos com bem facilidade, né? Envolvendo eles nessas competições, gamificando, né, que não tinha até então esse processo de gamificação. Tá? Então, isso é um viés que traz bastante resultado, porque os alunos vão se sentir motivados, eles vão querer, né, saber quem que é o vencedor. A gente aqui pensando agora, aqui minha cabeça também está rodando, né, eu acho que até para agregar aqui nessa TPC, a gente como formadores aqui, a gente poderia criar um espaço, né, ou um ambiente virtual onde vocês, professores de robótica, poderiam estar pegando esses alunos que estão fazendo esse projeto e a gente criar tipo meio que uma competição entre turmas, né, de escolas. E aí vocês mandavam esses materiais, toda essa construção, e a gente analisava o melhor material, o melhor feito do material, né, como foi elaborado e tudo mais, a melhor turma, e a gente meio que faria, meio que uma certificação, uma premiação, para até para engajar esse aluno. Eu acho que quando ele vê que tem outra esfera de fora analisando, né, que eles estão sendo observados por outros olhos também, e não somente pelo da escola, que eles já estão ali meio que saturados, cansados, e não sabem qual que é mesmo o objetivo, né? A gente poderia traçar essa meta aí, né, para tentar resgatar esse engajamento com os alunos. E aí seria uma conversa mais direcionada, mais afinilada entre nós, formadores do CIEP, junto com o Renan, que é o cabeça aqui da robótica,
e vocês, professores, que tiverem interesse de engajar os alunos de vocês. E aí vocês procurariam a gente, né, no caso o Renan, e aí a gente fecharia esse momento, fecharia esse espaço virtual, onde a gente acompanharia com alguns critérios bem básicos, só para falar, olha, vai haver uma competição, né? Entre projetos básicos que eles poderiam, no entanto, que eles precisam entregar esse projeto, uma foto como tarefa, eles entregariam esse projeto com uma foto para a gente, como se fosse um modelo para avaliação, e aí sairia ali um vencedor, um ganhador. Né? Eu acho que é um método aí para engajar alunos. Isso surgindo como proposta, tá? Acho que é isso. E assim, é como eu disse, eu vou tentar de todas as formas fazer que ocorra essa formação presencial para justamente a gente ter esse contato físico, né, entre nós, para a gente sentar, a gente conversar, a gente entender as dores, aquilo que vocês passam, que a gente sabe que enfrentar uma sala de aula com muitos alunos não é fácil, pelo contrário, exige muito, né, de vocês. E a gente está aqui para ajudar. A gente vai unir forças para ajudar vocês, tá? Se precisar de mentorias também sobre. Ah, verdade, Janice. Outra coisa. Bem lembrado, a Janice comentou a questão de que vocês também podem nos chamar. Houve a necessidade, chama a gente para participar de uma aula com vocês. A gente cria alguma proposta, a gente leva para a escola e a gente trabalha com os alunos juntamente com vocês, professores. Então, semana passada, a gente fez uma atividade por parte da programação. A Janice, a Laura e a Cibele conduziram brilhantemente a atividade na escola Arnold Hauser, que é a atividade da Missão Marte. Então, a professora nos convidou, a gente elaborou uma atividade que foi de encontro com a necessidade ali da professora, e a gente levou essa atividade para os alunos e os alunos aproveitaram, brincaram, aprenderam muito, que é o mais importante. Eu peço assim que chamem a gente está aqui realmente para ajudar, que é uma mentoria que pode ser resolvida online, ok, a gente faz. A mentoria não dá certo online, eu preciso de uma coisa presencial. A gente vai presencialmente também. É só chamar a gente, tá bom? Mais alguém tem alguma dúvida? O Marcelo tinha colocado que era impossível resolver as aulas de nono ano, mas acho que já respondeu. Né? Tá bem difícil. Mais alguém, gente? O projeto de ensino médio de formação presencial. Gente, então assim, deixa eu ver, o Marcelo está digitando. A gente vai, então, sentar, a gente vai discutir sobre todas essas coisas. Marcelo, eu vou pedir para você que você entre em contato comigo no particular, porque eu acho que vai ficar mais fácil e eu vou conseguir te atender da melhor forma. Que aqui eu não vou conseguir ter acesso à questão da programação, tudo certinho, tá? Mas me chama agora no WhatsApp que a gente já começa a conversar, tá bom? No acervo de tecnologia, onde tem os Sim. cronogramas das aulas, Uhum. não vai mais aparecer lá qual é o tipo de entrega, se é questão, se é projeto? Porque no bimestre passado, naquele cronograma, aparecia, né, qual era o tipo de entrega, ficava bem mais fácil de acompanhar. Só que agora não tem mais. Gente, vamos lá. É uma questão que todo mundo está me perguntando. Boa pergunta, Bruna. Você relembrou e relembrou bem no momento certo. O que acontece? O cronograma eu fiz, estou tentando de todas as formas alimentar ele, só que eu ainda não consegui sentar para ver a questão da entrega das tarefas. Eu vou fazer isso entre hoje e amanhã. Eu vou me focar somente nisso. Mas tem entregas de tarefa? Tem. Tem projetos para entregar? Tem. A gente só está se reorganizando aqui para colocar lá para vocês, tá bom? Entre hoje e amanhã, eu garanto que já está lá, tá bom?
Mais alguma dúvida, gente? Não? Pessoal, ó, eu, de verdade, eu adorei, eu acho que o pessoal também, a gente gosta bastante dessa interação com vocês, de entender o que vocês estão passando, né? E a gente aqui gosta de quebrar a cabeça para tentar ajudar vocês. A questão das perguntas, eu achei assim que foi um ATPC muito produtivo para mim por conta dessa interação com vocês. Porque muitas das vezes a gente faz o ATPC, todo mundo fica ali quietinho, ninguém fala nada, mas hoje, assim, eu gostei bastante, achei muito bacana da parte de vocês. Vocês têm toda a liberdade do mundo para chegar na gente, tirar a sua dúvida, até mesmo nesse horário de ATPC. Quer comentar? Tá precisando de ajuda? Comenta, fala. A gente vai discutir e a gente vai tentar chegar a um consenso para chegar nesse objetivo que é ajudar vocês e vocês conseguirem ajudar os alunos, tá? Então, por hoje eu encerro a minha fala, tá? Espero, assim, de verdade, que vocês tenham gostado. Eu sei que a gente não consegue colocar, atender todas as dúvidas, todos os conteúdos, porque é um horário muito curto, mas, assim, a gente, de verdade, vai tentar encontrar com vocês pessoalmente, tá bom? Então, sendo assim, eu me despeço. Muito obrigado a todos vocês, a todos que mandaram perguntas, a todos que acompanharam a gente aqui, tá? Então, gente, até a próxima. Janice, quer falar? Não, só agradecer também. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigada. Até mais. De nada. Tchau, tchau. Vai, gravação.